Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras. E a nossa campanha de missões mundiais, né, como a Copa do Mundo deste ano, né, no nosso país, né, então ela também está tendo esse tema, né, comprometido com isso, né, entrando em campo pelas nações. Então nós vamos ver a entrada aqui de um jogador, aquele que não é jogador somente jogador por ser jogador de futebol, mas aquele que é o jogador que leva a palavra de salvação, que semeia a palavra do nosso Deus. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos ver a entrada também, o pastor está entrando com o nosso cartaz, né, dizendo: entre em campo com Cristo pelas nações. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, tu não temerás e não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, né, a entrada das bandeiras, né, que representa, né, cada cor representa as bandeiras de cada país, de vários países. E ali está o nosso cartaz, dizendo bem bonito: entre em campo com Cristo pelas nações. Vamos dizer mais uma vez o nosso tema mais forte? Entre em campo com Cristo pelas nações. Neste momento nós vamos estar vendo o vídeo da campanha de missões mundiais, da campanha 2014. Enquanto nós vemos lá o vídeo da campanha, a irmã Lloyd, juntamente com a irmã Vera, vai estar lendo um pouquinho sobre o PEP. Muitas das vezes nós ouvimos falar sobre o PEP, mas não sabemos o que é. Então nós vamos saber um pouquinho e conhecer esse PEP, que é um projeto de educação, né, que a Junta de Missões faz. O PEP é levando esperança às crianças em campos. Qual é a nossa visão? Socioeducativo, esta é a palavra que descreve o PEP. Trabalho realizado em longo prazo com finalidades de ensino e integração das crianças no seu meio social e ferramenta eficaz para viver o evangelho completo do reino de Deus. Nesse trabalho mostramos Jesus, porque agimos
como agimos. O amor é visto no dia a dia, no cuidado, na preocupação e no carinho com a história de cada criança que no PEP conhece aquele que motiva e que fazemos, o Cristo. Essa é a nossa proclamação do Evangelho integral em várias comunidades ao redor do mundo. O PEP nos abrange a visão para vivermos Tiago 2, unirmos fé e amor e ações práticas na comunidade, ampliando nossa compreensão bíblica, teológica, eclesiológica, missiológica e humana sobre a importância da criança no reino de Deus, na igreja, na missão e no mundo. Nós vamos ver também o que PEP faz, né? PEP é um trabalho que tem feito com as crianças na parte educativa, eles aproveitam para poder evangelizar as crianças. Há mais de 2 décadas, o PEP oferece educação pré-escolar, com a integração da Palavra de Deus, para as crianças de comunidades pobres no Brasil e no mundo, sob a responsabilidade das Juntas de Missões Mundiais, e com uma equipe de coordenadores regionais. Faço a coordenação geral das ações do PEP, que está na América Latina, e em um número crescente de países da África. No ano de 2013, chegamos à marca de mais de 300 unidades em 22 países, com mais de 10 mil crianças matriculadas e acima de 700 missionários, educadores desenvolvendo um programa de educação pré-escolar, com crianças que não têm acesso à educação formal. Então, aqui nós vemos que o PEP tem trabalhado com as crianças e eles aproveitam e falam do amor de Deus, que as crianças também precisam de Jesus. Não só os adultos, mas as crianças também necessitam de ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Então, esse trabalho é para aproveitar o momento da educação e falar de Deus. Então, é muito importante esse trabalho do PEP. E no PEP tem desenvolvimento integral das crianças, maior impacto das igrejas nas comunidades, maior crescimento das igrejas, maior número de obreiros e mais preparo para o trabalho, melhora da estrutura das igrejas e crianças protagonistas da missão. Então, como a gente viu aqui, né, como a irmã Lloyd falou e a irmã Vera também disse, né, o PEP é um projeto educacional, né, que tem ganhado crianças e assim das crianças conseguem alcançar as suas famílias, né, através da educação, através do esporte, né, eles conseguem levar a palavra de Deus e alcançar muitas crianças. Então, às vezes a gente pode pensar, eu tenho um chamado missionário, né, e às vezes a gente não quer estar pronto a atender esse chamado. E a sua profissão pode desempenhar muito na obra do Senhor, amém? Né, professores, nós vemos, né, professores nos campos missionários, biólogos, né, que para fazer o tratamento de água na China, na Índia. Então, a sua profissão também pode surtir efeito no campo missionário. Então, nós vemos e conhecemos mais um pouquinho sobre o PEP. E agora nós vamos estar vendo o vídeo da campanha de missões mundiais 2014. Luz, apagar a luz, fazendo favor. गुड इवनिंग, मेरा नाम है बेबी। मैं परमेश्वर को जानती हूँ, पहला नहीं जानती थी, अभी परमेश्वर को जानते हैं। अभी बहुत अच्छे बन गए। मैं पहले ज़माने में सोच ही नहीं सकी थी। पहले मेरे साथ हुआ था, मैं गांव में थी, फिर मेरे मम्मी ने उधर छोड़ के आए थे। फिर बिना ताला का मैं सो गई। फिर अंकल खलू अंदर आए। आने के बाद फिर ऐसा मुझे बोल रहे, मेरा बाजू में बैठे, मैं सोई थी, मेरे बाजू में बैठे थे। उसके बाद इधर आने के बाद फिर परमेश्वर को जानने लगे। अंकल आंटी को देखे हम लोगों ने बहुत खुश भी हुए।
ऐसा सपने में भी नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा जगह पे आएंगे, इतना अच्छा रहेंगे, इतना अच्छा कपड़ा विपड़ा सब कुछ मिलेगा। मैं सपना भी नहीं सोचा था। A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e tudo é muito intenso. São várias línguas, castas e etnias e os cristãos são a minoria e sofrem perseguição. A religião majoritária é o hinduísmo, seguido pelo islamismo. Nesse lugar, missões mundiais através do chamado de missionários têm transformado vidas. Porque o trabalho missionário não é feito somente com a mão de obra na linha de frente, mas o trabalho missionário é feito com aqueles que vão fazer o trabalho na linha de frente e com aqueles que ficam na retaguarda, orando, intercedendo e contribuindo para que o trabalho seja realizado. Nosso sonho é de abrigar o maior número de meninas possível em nosso projeto, meninas que são vítimas de tráfico humano e abuso sexual. Nós queremos fazer com que essas meninas tenham a oportunidade de ter uma vida digna, uma vida decente e, além disso, poder testificar que existe um Deus que verdadeiramente as ama e tem um propósito para a vida delas. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, é transformação 100%. Ninguém que conhece o Senhor permanece do mesmo jeito. Então nós tivemos histórias de milagres, como um cafetão vir entregar sua própria filha para nós. Missões mundiais têm mostrado há mais de 100 anos que é possível construir um futuro melhor, valorizando o bem-estar integral do indivíduo. Diversos programas e projetos buscam, através da atuação humanitária, apresentar a mensagem da salvação e contemplam pessoas nas diferentes fases da vida. O trabalho avança a cada ano. Chegamos a mais de 70 países na Europa, África, Ásia e Américas. Nessas regiões, já passa de 800 o número de obreiros comprometidos com a expansão do Evangelho. E até que Jesus volte, essa será a nossa principal missão. Em 2014, mais uma vez, junte-se a Missões Mundiais e entre em campo com Cristo pelas nações. Para este ano, nós escolhemos o tema Entre em Campo com Cristo pelas Nações, porque nós queremos lembrar a você que o campo é o mundo. Sim, o próprio Jesus falou disso. Os campos estão prontos para a ceifa. O mundo já está pronto para conhecer a Jesus Cristo. Então nós precisamos que cada um de nós entre em campo. Entre na obra do Senhor para alcançar todos os povos, para alcançar todas as pessoas com a mensagem do Evangelho. Para 2014, as metas são: no Brasil, 17 milhões de reais para ofertas através do Dia Especial, 24 milhões de reais para o PAN, 8 mil igrejas participantes da oferta do Dia Especial, 10 mil novos intercessores, 100 novos missionários. Para as metas nos campos missionários, 10 novos campos, 30 novos projetos, 500 voluntários, 100 novas igrejas, 1.000 novas frentes missionárias, 5 mil batismos e 24 mil decisões por Cristo. Envolva-se com missões mundiais. Ore, mobilize, oferte e vá. Comprometa-se para que mais pessoas no mundo possam ser salvas.
Procure um dos nossos canais de relacionamento. A vida não teria sentido longe do projeto de Deus. Não te temerá, quem não te temerá, quem não te louvará, pois só teu nome, só teu nome. Amém? Então, aí a gente conheceu mais um pouquinho sobre a JMM, Junta de Missões Mundiais. Nós vimos aquele pastor que falou por último, ele é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. E nós vemos que quanto tempo existe a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, e quantas pessoas já foram salvas em Cristo Jesus. Amém? Né? O pastor estava dizendo, né, nós vemos no vídeo, né, vários continentes já foram alcançados, as Américas, né, já foram alcançadas por Cristo Jesus. Há missionários nesses lugares. Então, por isso que necessitamos de oração, necessitamos de orar por eles, enviar nossas ofertas, porque faz a diferença. Abaixa só um pouquinho o microfone, que eu acho que está me dando microfonia. Dando continuidade, né, de manhã, nós começamos o nosso projeto de missões mundiais, né? As mulheres, né, tiveram um compromisso de entregar os seus brincos, né? E logo no domingo que vem vai estar comprando novamente seus brincos, ou querendo talvez até, né, show o brinco da irmã bonito, né? Então, pela manhã nós fizemos isso, né, com as mulheres, e os homens ganharam um presentinho, né? Que foi a laranja, né? E aqui dentro, né, cada laranja tem uns caroços. E cada caroço, né, vale no mínimo R$2, né? Mas, se o irmão quiser, né, dar mais por cada caroço, pode também. E aquele irmão que chupou a laranja só tem um caroço só, é no mínimo R$5. E aquela laranja também que não tem nenhum caroço, mínimo R$5. Então, os homens recebem a laranja e as mulheres vão estar doando os brincos e vão estar comprando novamente. Então, aqueles irmãos que não vieram, irmãos homens, que não vieram pela manhã, se puder estar se colocando de pé, nós vamos estar entregando agora a laranja para quem não veio de manhã, os homens que não vieram de manhã. E as mulheres que também não vieram de manhã, pela manhã, pode, nesse momento, estar tendo a oportunidade de estar entregando o seu brinco. A Hemoloide vai estar recolhendo os brincos, né, das mulheres que não entregaram seus brincos pela manhã, e a Irmã Vera vai estar entregando a laranja para os homens que não vieram pela manhã. Isso. Então, a Irmã está lembrando aqui. Talvez hoje você já chupou a sua laranja, já viu quantos caroços tem. Então, você também que já trouxe, né, a sua oferta, pode estar entregando hoje. E você que não trouxe sua oferta hoje, traga domingo que vem. A sacolinha que vem dentro, junto com a laranja, é para colocar o dinheirinho e os caroços. Tá bom, irmãos? Então, os homens que não vieram pela manhã, se pudesse estar colocando de pé, ou estar levantando a mão para que possa estar recebendo a laranja. Ei, som. A Priscila está falando. É interessante, irmãos, que nós estamos vendo pessoas nos visitando hoje. Fique à vontade para cooperar. Nós estávamos até pensando futuramente em mudar a laranja. Porque a laranja que eu comprei, né, como a gente sempre dá preferência lá no NEM, essa laranja pera, seleta, ela não tem pera-mel, que as pessoas falam, ela não tem muito caroço. Né? E alguém falou sobre uma outra laranja, acho que foi o Elcio, alguém falou sobre uma outra laranja. Laranja mista, tem mais caroço. Então, mas a gente vai ficar com essa laranja mesmo, né? Já está sendo distribuída. Você que não pegou a laranja, pega a laranja, fica de pé para receber a sua laranja, né? Leva para o seu filho, né? Para que ele possa cooperar. E a irmã que não deu brinco, você pode doar o seu brinco para missões. Você mesmo pode comprar ele depois. Isso aí. O valor de 5 a 10 reais, você pode comprar o seu brinco de novo. Então, tudo que a gente está fazendo, isso é um projeto da Junta de Missões Mundiais, Convenção Batista Fluminense, justamente para a gente levantar durante esse período de 3 meses
A oferta não termina hoje, é 3 meses de campanha. 3 meses de campanha. Então nós vamos estar dando continuidade todos os domingos, com muitos trabalhos missionários até o término da campanha, né? Lembrando, né, pastor, como o pastor disse, né, a questão dos brincos e da laranja, não é somente isso que nós vamos estar fazendo para estar arrecadando as ofertas de missões mundiais. Nós temos 3 meses para poder estar trabalhando missões mundiais. Então, hoje, inicialmente, é a laranja e os brincos. Né? Domingo que vem, outro domingo, a gente pode estar vindo com outro projeto. Lembrando também que no dia 4 de abril nós vamos estar fazendo almoço também de missões mundiais. Né? Então, é importante que todos nós a gente possa estar participando deste grande projeto, não somente de arrecadar ofertas, mas de estar orando, né, estar se envolvendo com missões. Nós vamos estar lendo nosso outro subtema, que diz: no campo com Cristo pelas nações, tributemos louvores ao seu nome, que é sobre todo e qualquer nome. Vamos dizer todos juntos? No campo com Cristo pelas nações, tributemos louvores ao seu nome, que é sobre todo e qualquer nome. Nós vamos estar louvando ao Senhor, né, através da oração. Gostaria de estar pedindo à irmã Rosinéia que estivesse nos elevando a Deus em oração. Vamos colocar de pé, irmãos, todos, para a gente orar. A Rosinéia vai estar orando, colocando a vida dos nossos missionários, esse projeto de missões, principalmente dos brincos e da laranja, diante do Senhor. Ainda de pé, nós vamos estar louvando ao Senhor com o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando ao Senhor, juntamente com a igreja, você pode estar entregando neste momento, está ofertando os seus dízimos, está entregando suas ofertas ao altar do nosso Deus. Lembrando também que no final do culto nós vamos estar ali à porta, entregando um cartãozinho, onde neste cartãozinho estará ali um missionário, onde você vai estar orando durante a campanha. Então, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você tem a oportunidade de entregar seus dízimos e ofertas. Isso.
Só Ele é grande. Grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Qual grande é o meu Os irmãos podem se sentar. Temos uma leitura bíblica que se encontra em Hebreus 1, 3 e Filipenses 2, 9. E diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A igreja? Amém. O pastor está com a palavra. Amém, queridos? Antes de nós lermos a palavra do Senhor, há um comunicado a ser feito à igreja. Terça-feira, mensageiras e moças na casa da irmã Rosineia, a partir das 19 horas. Terça-feira próxima, mensageiras e moças na casa da irmã Rosineia, a partir das 19 horas. Reunião da festa do milho, também na terça-feira, mas vai ficar difícil, 2 reuniões, será na segunda-feira. Teria que ser na segunda-feira amanhã, não é? Para a gente poder estar já traçando planos para a festa do milho. Todos os líderes de barraca, das barracas da festa do milho, devem estar presentes aqui amanhã, a partir das 19 horas, para a gente já começar a traçar planos para a festa, quinta festa do milho, que acontecerá no mês de junho aqui na nossa cidade. Também quero dizer aos irmãos, coral, tem um ensaio do coral na quinta-feira. Estamos preparando hinos novos para cantar lá na Igreja Barão de Aquino, lá em Sumidouro. No dia 12, se não me falha a memória, o coral estará indo lá. E também lembrando a igreja que no próximo sábado, toda a igreja, temos uma van que vai levar os irmãos, além dos carros particulares. Nós estaremos indo no próximo sábado, toda a igreja, toda a igreja é isso aqui, igreja lotada, está cheia, está bonita, lá na estreia, lá na residência do irmão Jeová. O culto será na igreja, igrejinha, chamada igrejinha, né? Não tem igrejinha para Jesus, todas as igrejas do Senhor são grandes, ainda que ela tenha um número pequeno de membros, ela é enorme, ela é grande. Então nós estaremos indo lá, irmão Jeová completa 80 anos de vida. Fica de pé, irmão Jeová. Alguns irmãos, quem sabe, não conhecem, visitante, irmão Jeová, esse jovem senhor, podemos chamar assim, né, irmão Jeová, que completa mais um ano de vida, agora no próximo sábado. Toda a igreja, você que está conosco também nos visitando, é nosso convidado especial para estar ali na estreia, juntamente com o irmão Jeová e toda a igreja, sua família. O pastor estará pregando, o coral estará cantando, a Priscila estará cantando. Teremos participação da Igreja Batista em Teresópolis. Será uma bênção o culto, a partir das 19 horas também. Não há como ter mais cedo. O irmão Jeová pediu que nós pudéssemos fazer o culto a partir das 5 horas da tarde. Sábado, 5 horas da tarde, um sol desse, fica meio difícil, irmão Jeová. Então nós vamos tentar colocar o mais cedo possível, né?
mas o horário mais próximo para a gente fazer isso, a saída daqui e o povo chegando lá às 19 horas. Então está aí diante da igreja as nossas comunicações desta semana. É interessante que nós estejamos quarta-feira, culto de oração. Não podemos deixar de vir à igreja no culto de oração para o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia, mesmo assentado como você está. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 é um dos textos mais bonitos. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero convidar todas as crianças até 7 anos de idade, é isso? Para vir para o culto infantil. Cadê as crianças? Temos algumas crianças, a irmã Vera e a irmã Sara estará ali com as crianças, todas as crianças. João Mateus, Ana Sofia, vamos lá? Vou ter o culto para vocês na idade de vocês. Tem bastante crianças, né? Tem mais crianças aqui. Lá atrás tem mais crianças? A Vera estará indo, a Sara espera as crianças chegar. Precisa correr, vai devagarzinho, senão você pode cair. Isaías capítulo 6. Abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Eu estava dizendo, esse é um dos textos mais lindos. A palavra, o profeta Isaías, ele é tido como profeta evangelístico, profeta anunciador, profeta que verdadeiramente teve experiências profundas com o Senhor Deus e anunciou 750 anos antes a vinda de Cristo Jesus, o Messias, aquele que haveria de vir. Ei, som. Não sei se o som está muito fechado, irmão. O som está muito fechado. Aqui, não sei se é aqui o retorno. Muito grave. Minha voz já é meio grossa, né? Ok? Isaías capítulo 6, a partir do primeiro verso, é um texto bem esclarecedor da igreja. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como Atenais. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor: vai e diz a este povo: ouve, ouve, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente e o seu toco. Deus abençoe a sua palavra, amém, queridos? Amém, igreja? É interessante nesta noite, irmãos, nesta
noite de abertura de missões mundiais, nós podermos dar uma analisada muito bem nesse texto que nós acabamos de ler. O propósito de Deus para a vida do homem, com certeza, é trazer o homem de volta à comunhão com o Pai Celestial. O propósito de Deus para o ser humano é que ele seja resgatado, entre verdadeiramente numa comunhão com Deus, e que seja ou que se torne novamente seus filhos. O propósito de Deus verdadeiramente é que cada ser humano sobre a face da terra venha conhecer a pessoa de Jesus através da pregação do Evangelho. O propósito de Deus foi que Jesus viesse a este mundo e pagasse com a sua própria vida todos os nossos pecados, pagando os nossos pecados com a sua vida e com o seu sangue nos purificando de todos eles. Esse foi o maior de todos os propósitos de Deus para com o homem sobre a face da terra. Estamos vivendo momentos muito difíceis no que diz respeito ao avanço do Evangelho. E ainda que nós, no vídeo que nós acabamos de ver aqui com o pastor João Marcos, coordenador executivo, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, falando dos projetos, dos alvos que serão alcançados neste ano de 2014, o desejo nosso, da nossa Convenção Batista Brasileira e da Aliança Batista Mundial, é que povos e mais povos, nações e mais nações, venham ouvir a mensagem do Evangelho. Passem a crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Passem a receber Jesus como verdadeiramente Ele o é. Que passam a entender o propósito de Deus para com o homem por intermédio de Cristo. Ainda que o nosso desejo como convenção, ainda como nosso desejo como igreja batista, de avançar, abrindo as fronteiras de países para o avanço do Evangelho, nós enfrentamos as dificuldades que cercam até mesmo nós como igreja, o nosso povo, até mesmo que já se decidiram, que entregaram as suas vidas a Jesus. Há um desafio muito grande, há uma luta muito grande. Dr. Sam Tippett já dizia no seu livro, na sua palavra, tive o prazer de ouvi-lo 2 vezes em congresso, americano, grande doutor, pastor, teólogo, e ele dizendo que há uma luta muito grande no coração do homem, entre Deus e Satanás. E essa é a luta que a igreja trava também, não somente nesse quesito, mas também com nós, com a nossa vida, para largarmos algumas questões pessoais e avançarmos mais dentro dessa visão de Deus para o avanço do Evangelho e para ganhar almas para Jesus. Nós temos enfrentado N problemas dentro da nossa sociedade, dentro da cultura do nosso país, dentro da cultura, muitas das vezes, das nossas igrejas batistas dentro do nosso país. Algumas questões ainda estão muito aprisionadas a questões de princípios, até mesmo doutrinários ou por tradições, que levam a igreja, muitas das vezes, a marchar passo e não avançar no que diz respeito à pregação do Evangelho, de ganhar almas para Jesus. O nosso desafio este ano, como igreja do Senhor, é ultrapassar os nossos alvos, sim, missionários, alvos de missões do que diz respeito às orações e o envio da nossa oferta. Mas nós começamos o ano de 2014 com um lema aqui na igreja, e a igreja toda sabe que a cidade do Carmo pertence a Jesus, e que cada vida que mora nesta cidade, que ainda não conheceu Cristo Jesus como Senhor e Salvador, precisa conhecer. E é por intermédio da nossa vida que esta cidade vai tornar a ser verdadeiramente uma cidade aos olhos do Senhor, que agrade ao Senhor em todos os aspectos. A grande questão
é a nossa vida. A grande questão é o desempenho e desenvolvimento da igreja para o avanço do Evangelho nesta atualidade em que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos vivendo. Estava falando na quarta-feira, se não me falha a memória, sobre um grande homem de Deus, conferencista, que falou para nós na Rio Bonito, agora no Congresso, o ano passado, de pastores batistas fluminenses, e ele estava falando na revista que veio para o pastor, a minha revista está ali, não sei se a irmã Lloyd pode pegar para mim, por favor, essa revista. É a revista que vem da Junta de Missões Mundiais para o pastor. E esse pastor, ele, grande homem, renomado da palavra de Deus, ele foi ao nosso congresso, ele é da presbiteriana, igreja presbiteriana, mas ele trouxe palavras realmente que mexeu com a nossa postura como pastor. Pastor Ariovaldo Ramos, ele é teólogo, pastor, filósofo, escritor e conferencista. E uma das coisas que ele estava dizendo já lá no ano passado, no congresso de pastores, ele repetiu algumas questões dessa aqui no seu comentário, na sua parte, dentro dessa revista de missões mundiais, que é a revista endereçada ao pastor. Ele começa a falar sobre a igreja da multidão e a igreja dos discípulos. Ele começa a fazer estas comparações da igreja dos discípulos e da igreja da multidão. E uma das questões que leva a igreja, nesse tempo em que nós estamos vivendo, a ter a maior dificuldade, é porque está tendo muitas igrejas da multidão e menos igrejas de discípulos. Igrejas da multidão são as igrejas que verdadeiramente se preocupam com tantas outras coisas, menos com o avanço da pregação do evangelho, que diz respeito à salvação do homem, um contato do homem diretamente com Deus. E ele colocou algumas coisas aqui. A igreja da multidão promete o fim do sofrimento e a bênção e as bênçãos materiais. E ele diz, fazendo a comparação, uma analogia, a igreja dos discípulos promete a vida eterna, abundante e a ressurreição. Uma comparação muito grande. A igreja da multidão convoca indivíduos a serem individualistas, a terem tudo que pela fé possam conseguir. A igreja dos discípulos convoca indivíduos a serem pessoas comunitárias, a doarem tudo que a fé que liberta das posses pode permitir. Ele vai fazendo uma série de comparações sobre essa questão. A igreja da multidão exorta as pessoas a desfrutarem do mundo, material, riquezas, prosperidade, teologia da prosperidade e tantas outras coisas. A igreja dos discípulos, exorta as pessoas a irmanadas transformarem o mundo através do testemunho pessoal e do conhecimento da palavra de Deus. Além de tantas outras coisas que ele colocou aqui no seu comentário nessa revista. Essa é uma das dificuldades que nós estamos enfrentando no mundo atual para a pregação do evangelho dentro da localidade, dentro do lugar, dentro da comunidade onde a igreja está inserida. Porque o que nós vemos é esta facilidade. Nós vemos esta cultura teológica fora dos padrões bíblicos que Deus traz para a igreja. E baseado nessa questão, queridos, igreja do Senhor, o profeta Isaías teve uma das maiores experiências, talvez, que cada um de nós ainda não teve. De presenciar a glória de Deus, de poder ter na sua própria vida essa experiência profunda, quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele e vai por aí afora. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa foi uma das maiores experiências que Isaías já teve. E nessa experiência de contato diretamente com Deus, lá no templo sagrado, onde ele estava disposto a orar, a buscar a Deus em oração, é nesse lugar, é com essa experiência que Isaías então ouve a voz de Deus.
Depois disto, depois desta experiência, no versículo 8, ele diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos, igreja, é que cada um de nós, talvez tivemos experiências com Deus diferentes umas das outras. Isso é natural. Quem sabe você se converteu por um folheto que alguém lhe deu. Quem sabe você se converteu por um hino que você ouviu. Quem sabe você se converteu a Jesus porque veio à igreja e ouviu a mensagem do Evangelho. Independente da experiência que você teve de salvação, de visão de Deus para a sua vida, Deus nesta noite traz a cada um de nós esse despertamento, dizendo para mim e para você: quem há de pregar o meu nome em todas as nações? Quem há de falar, ou quem é que vai dizer acerca de mim para a cidade do Carmo, para os vizinhos que estão do lado direito ou do lado esquerdo? Essa é a nossa visão da pessoa de Deus para com o homem, da pessoa de Deus para com a igreja. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Estava falando também, agora recentemente, a igreja, no aniversário, aliás, na reinauguração ou inauguração do nosso templo novo aqui em cima, estava aqui o pastor Geraldo Jeremias falando sobre a igreja. E uma das coisas que ele deixou claro para nós aqui era sobre a questão da igreja que Jesus sonha. Com que igreja Jesus sonha nos dias atuais? Será que Jesus sonha verdadeiramente com uma igreja que dê continuidade, o projeto de resgatar vidas e mais vidas? Será que Jesus sonha com uma igreja que dê continuidade à formação de novos discípulos, de novos pastores? Será que Jesus está sonhando com uma igreja que verdadeiramente ame de verdade toda a sociedade aonde ela está inserida? Estas são as questões que muitas das vezes esbarram na nossa cultura, esbarram nos nossos conceitos, na nossa maneira de pensar, até mesmo teologicamente. Isso atrasa e atrapalha o avanço do Evangelho na nossa cidade, no nosso bairro, aonde a igreja está inserida. Uma das questões que nós vivemos a partir do momento em que nós temos a experiência profunda com Deus, é que precisamos dar uma resposta convincente para Deus. Precisamos dar uma resposta convincente para Jesus. Se nós olharmos o texto da palavra do Senhor lá, em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele era, ou quem as pessoas diziam que ele era, e as pessoas começaram a dizer, os discípulos começaram a dizer: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João, ou algum dos profetas que já passaram por aqui. Ou seja, as pessoas tinham visão de Jesus pelo que ele era, pelo que ele apresentava, pelas curas, pelos milagres. Por uma pessoa muito importante, assim como João, o último dos profetas, assim como Jeremias, um dos maiores profetas, assim como Elias, um dos maiores profetas na atualidade do Velho Testamento. As pessoas comparavam Jesus até mesmo com grandes profetas, e elas não estavam erradas. Jesus era o Messias de Deus, não profeta, o último profeta só, mas o Messias, o enviado de Deus. E esta mesma pergunta, Jesus então não tem resposta e não contesta as respostas dos discípulos, mas ele pergunta aos discípulos: e vocês, o que dizem de mim? O que vocês falam de mim? O que vocês acham que eu sou? E Pedro então, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Esta foi a resposta convincente, esta foi a resposta que agradou a Deus, esta foi a resposta que Jesus se agradou daquele discípulo. E a partir do momento da resposta, Jesus então disse a Pedro que ele iria dar continuidade na sua igreja. É interessante nós vermos no versículo 9 que a experiência de Isaías não é diferente da experiência de Pedro, não é diferente da nossa experiência de conversão, não é diferente da nossa experiência de fé, experiência de adoração a Deus, experiência de culto. A grande questão é qual é a resposta que nós vamos dar a Deus por intermédio desse chamamento
desta pergunta, desse desafio que ele traz para a igreja. Ele diz na sua palavra, lá no versículo 8, a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por mim ou por nós? Então Isaías responde: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 9, então disse ele a resposta de Deus a Isaías: vai e diz a este povo, ouvi e não entendais. Esta é a grande questão, o envio de cada um de nós ao campo. Qual é o campo missionário seu? Qual é a sua visão que você tem missionária? Porque as pessoas que estão ao seu lado, quem sabe, vizinhos, parentes, ainda não conhecem, e ainda que ouve, não compreende. Ainda que ouve esta palavra aqui, do profeta Isaías, a palavra de Deus dizendo, na realidade eram pessoas que ouviam, mas não entendiam, porque não tinha alguém que pudesse explicar claramente. Nós vamos ver isso mais uma vez, contextualizando com a palavra, Filipe, lá com Eunuco. Entendes o que lês? E Eunuco disse: como é que eu vou entender se não há quem me explique? E aí Filipe disse: eu posso subir na sua carruagem e explicar a você? Pode. Então Filipe subiu. E a palavra de Deus vai dizer que ambos começaram a conversar, e Filipe anunciou o evangelho, começando por Isaías, anunciando Jesus Cristo. E o eunuco disse: olha, se é realmente este o Cristo verdadeiro que você fala, o que me impede então de ser batizado? Eis aqui a água. Pararam então o carro. Depois que o eunuco havia entendido a mensagem do evangelho, Filipe batizou eunuco. É interessante, queridos irmãos, igreja do Senhor, qual é o seu campo missionário? Será que é a sua família? Será que seus filhos? Será que é o seu vizinho? Será que é o seu estabelecimento de trabalho? Qual é o seu campo missionário? Aonde você deve falar de Jesus? E quando nós lemos esta palavra do próprio Deus, então disse ele a Isaías: vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. É a mesma situação que aconteceu com Cristo Jesus. Aqui é contextualização da palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas seguiam Cristo, quantas e quantas pessoas andavam nas multidões acerca das bênçãos que queria receber, dos milagres que queriam receber, mas a mensagem que Deus pregava, que Jesus pregava, não era ouvida verdadeiramente. Elas não penetravam, a palavra de Deus não penetrava no coração como deveria penetrar. As pessoas ouviam, mas não entendiam. As pessoas percebiam tudo o que acontecia, mas não entendiam. E era o próprio Cristo anunciando e pregando a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos desafia esta noite desta forma: vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Esta é a nossa visão. Alguém está ouvindo a mensagem do evangelho. Eu sempre digo aqui na igreja, quando nós estamos pregando, falando do amor de Deus, quantas e quantas pessoas têm adentrado em templos ouvindo a mensagem do evangelho. Quantas e quantas pessoas vendo milagres e mais milagres de Deus acontecendo na vida das pessoas. Seus corações ainda estão endurecidos. Eles ouvem, mas não entendem. Percebem tudo que está acontecendo, veem, mas não entendem. Esta é a grande realidade do povo em que nós estamos vivendo juntos. A sociedade onde a igreja está inserida. O profeta Isaías traz essa visão para nós. E a maior de todas as visões nossa para pregar o evangelho, ela começa com a experiência de salvação. Se eu perguntasse aqui ao irmão hoje, nesta noite, quem é que falou de Jesus para você? Você pode dizer: eu nasci no lar cristão. Meu pai ou minha mãe me ensinou desde pequenininho a palavra de Deus. Eu vou dizer para você: que bom, legal, você nasceu no lar cristão, mas teve um dia que você teve de abrir o seu coração para entender a mensagem do evangelho. Não adianta nada você nascer num lar cristão, não adianta nada você nascer num lar onde as pessoas adoravam verdadeiramente a Deus, se você não tiver uma postura, uma experiência profunda com o Senhor. A mensagem do evangelho, a igreja do Senhor, ela é tremenda. Cada um de nós somos essa igreja que Deus sonha.
Cada um de nós somos esta igreja que Jesus sonha ter. Cada um de nós somos esta igreja que o mundo deseja receber. Cada um de nós somos esta igreja que os povos ainda não foram alcançados, e é por intermédio da igreja que serão alcançados. A igreja do Senhor Jesus, ela é imortal, ela é invencível, ela é relevante diante da sociedade. Não somente pelo que ela apresenta como templo, coisas bonitas que ela tem, isso é tudo muito bom, mas é pelo que ela vive, é pela postura da igreja com Deus, a sua experiência de vida, a leitura da palavra. Conversando agora recentemente com um jovem, eu perguntei: você tem lido a Bíblia? Não. Você ora? Não. Você tem comunhão com Deus? Não. Então como é que você vai ficar forte? Como é que você vai conseguir levar a sua vida espiritual, jovem como você está, se você não tem contato nenhum com Deus, se você não busca a palavra de Deus? E lá a palavra do Senhor vai dizer, numa das cartas, o apóstolo João dizendo aos jovens que são fortes, porque eles venceram o maligno. Mas venceram por quê? Porque dão vazão à palavra de Deus, estudam, oram, leem. A igreja de Jesus, depende, no bom sentido da palavra, não que ele depende na palavra real, mas ele depende da igreja no sentido da salvação do mundo, porque é por intermédio da igreja, é por intermédio da minha vida, por intermédio da sua vida, que o mundo será alcançado. Estamos abrindo missões mundiais. Essas cores aí representam as bandeiras, né, de vários países. O projeto da Junta de Missões Mundiais este ano está inserida com a questão do futebol. Estamos vivendo o ano da Copa do Mundo. 50, 60 anos atrás nós vivemos isso aqui. 1950, 64 anos atrás nós vivemos isso. O Brasil chorou, 200 mil pessoas no Maracanã choraram porque o Brasil perdeu. Nós estamos vivendo isso agora, 64 anos depois. E a Junta de Missões Mundiais aproveitou este momento para lançar a campanha, dizendo para a igreja, divulgando para a igreja, que nós estamos também dentro deste campo, não um campo de futebol em si, mas neste campo missionário, anunciando a palavra do Senhor. Esta é a visão da igreja. Jesus sonha com esta igreja, Jesus deseja que a igreja dele seja desta forma. Mas isso depende de nós, depende da nossa experiência com Deus, depende do desejo do nosso coração. Cada um de nós aqui tivemos uma experiência de salvação com o Senhor. Amém, queridos? Cada um de nós tivemos uma experiência. Nós não estamos aqui aleatoriamente. Nós não estamos aqui porque é bonito estar aqui. Nós estamos aqui porque estamos sedentos de cultuar, de adorar esse Deus que nos tirou do lamaçal do pecado. Uma das questões mais bonitas da palavra do Senhor para a igreja e para o mundo está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja foi instituída, realizada, construída em cima deste amor, em cima desta base, do amor fraternal, o amor eterno de Deus para com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal, não há medida do amor de Deus. Não podemos medir. Agora é interessante nós podemos perceber que este amor leva a pessoa a arrepender-se dos seus pecados. Este amor de Deus para com o homem, através de Jesus, leva os homens a arrependerem de seus pecados, reconhecerem que são pecadores, se arrependerem, abrirem seus corações e aceitarem Cristo como seu Salvador. E é por intermédio desta grande resposta de Deus para com o homem, por intermédio de Jesus, é que as nações, o mundo, os continentes serão alcançados pela palavra de Deus. Você é esta igreja, nós somos esta igreja. O mundo está perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo está fazendo o que quer, mas haverá um dia em que o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja. Haverá um dia em que tudo isso cessará. Haverá um dia que não terá mais pregação do Evangelho. Haverá um dia que não vai ter mais banda cantando músicas
gospel. Haverá um dia que tudo isso vai cessar. Haverá um dia em que não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor, porque aqueles que já ganharam a salvação eterna em Jesus Cristo estarão com Ele eternamente. Essa é a nossa visão como igreja. Deus quer que nós sejamos desta forma. Deus quer que nós ouçamos a sua palavra. Deus quer que nós tenhamos experiências profundas com Ele. Deus quer que nós ouvimos a sua voz: a quem enviarei, quem há de ir por mim. Deus quer que nós damos a Ele uma resposta convincente: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a visão de Deus para a igreja. Você pode fazer isso nesta noite. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não posso ir na Ásia, eu não posso ir em qualquer outro continente, mas eu posso orar: eis-me aqui, Senhor. A minha vida está ao teu dispor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero trabalhar. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero realizar a sua obra. É muito triste a gente ver pessoas, irmãos, membros, até mesmo das nossas igrejas, parando a fé, estagnados, sem sentido, sem gosto, sem vida. Pessoas que não se importam mais com a escola bíblica dominical, com o culto de oração, com o culto na parte da manhã, vivem uma vida aleatoriamente daquela que Jesus quer. Qual foi a experiência? Dá para a gente até fazer algumas cogitações mentais, não julgando, mas que experiência de fé e de salvação essas pessoas tiveram? Qual foi a experiência maior que essas pessoas tiveram, ao ponto de deixar essas pessoas inertes, sem desejo, sem amor, sem vontade de fazer a obra de Deus? Que experiência é essa de salvação? É dessa forma que Deus quer a sua igreja. Se você não tem sido tocado por Deus, se você não tem sido esta pessoa que Deus quer que você seja, hoje é tempo de despertamento, hoje é tempo de avançar, tempo de entender que nós fomos chamados, escolhidos por Deus para a realização da sua obra. Hoje é tempo. O tempo começa todo momento, todo instante é tempo de renovação, todo instante é tempo de desafio, todo instante é tempo de avivamento diante de Deus. Nós estamos começando missões hoje, mas missões não começou hoje, missões começou há muitos e muitos anos atrás. Você possa ser impactado com a divulgação do Evangelho, você possa ser impactado com a mensagem do Evangelho na sua vida todos os dias, você possa ser impactado com a experiência que você teve com Deus, você possa ser impactado com a pergunta que Deus possa fazer a você nesta noite: quem há de ir por mim? Você pode ser impactado dando uma resposta a Deus, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ser impactado vendo o seu campo missionário do lado da sua casa, no seu estabelecimento, dentro do seu lar. Você pode ser impactado enviando pessoas, ajudando na oferta, orando por missões sobre a face da terra. É dessa forma que nós entendemos e é desta forma que Jesus quer que a sua igreja trabalhe. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que você seja ricamente abençoado por Deus nesta noite. Vamos nos colocar de pé, nós vamos agradecer ao Senhor, orar ao nosso Deus e agradecer a Deus por Ele nos dar o privilégio de podermos abrir a igreja neste culto de domingo com missões mundiais. Nós possamos sair daqui impactados com o desejo de fazer cada dia mais para o Senhor. Se você que está aqui nesta noite ainda não teve uma experiência profunda com Deus, membro ou não desta igreja, e deseja, quem sabe, até mesmo ter uma experiência profunda com o Senhor, recebendo o Senhor como Salvador pessoal da sua vida, faça isso hoje. Abra o seu coração, receba Jesus como seu Salvador pessoal. Foi para isso que Ele veio, para te dar vida e vida em abundância. Não adianta você ouvir e não entender, não adianta você perceber, olhar as coisas e não perceber ao seu redor o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas. É preciso
entregar-se, é preciso abrir o coração, é preciso receber Jesus como seu Salvador. Só assim a sua vida vai mudar, a sua família com certeza vai mudar, os seus negócios com certeza vão mudar, a sua estrutura de vida com certeza vai mudar, porque você está entregando o seu coração e a sua vida ao Senhor maior. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu e permitiu que tivéssemos aqui, ó Deus, juntos como igreja, realizando este culto, ou entregando este culto ao Senhor, como sacrifício, cheiro suave às tuas narinas sagradas. Receba toda a nossa adoração, receba todo o nosso louvor, perdoa também todos os nossos pecados, porque somos falhos. Mas, ó Deus, receba toda a nossa gratidão como cheiro suave. E que nesta noite, ó Deus, a tua igreja possa, Senhor, entender o que é missões, possa entender verdadeiramente durante esses 3 meses de campanha missionária, que há muitas almas neste mundo, milhões e milhões, bilhões de pessoas, que precisam de receber o Senhor como Salvador. Povos e mais povos, etnias e etnias, que precisam conhecer o amor do Pai. E é por intermédio da igreja, por intermédio da minha vida, com a experiência que eu tive contigo, é que eu vou alcançar outros povos para Jesus. Abençoa a tua igreja, nos dê um restante de noite abençoado, uma semana de paz e de alegria, é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a presença carinhosamente do NEM, da sua esposa. Nós vamos orar sempre por você, por sua esposa. Que Deus possa estar confortando o coração seu, da sua esposa, são avós que perderam agora recentemente o netinho. Com certeza Deus vai estar confortando o coração dos irmãos. Amém? E toda a igreja, que Deus abençoe. Amém?